A melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo sofre, mas vence o Cobressal no primeiro jogo do Tricolor, jogando no Morumbi, na Libertadores. E um jogo que o time teve muita dificuldade, apesar de ter vencido, mas na raça, mostrando que a camisa do Tricolor pesa. Conseguimos nossa primeira vitória nessa Libertadores. Um jogo que, apesar do São Paulo ter conseguido a vitória, ter espantado um pouco da pressão que estava na competição por ter perdido a estreia, por não ter jogado bem na estreia, o time encontrou muita dificuldade no jogo de hoje, enfrentando uma equipe muito retrancada, como já era de se esperar do Cobressal, aonde no primeiro tempo e no jogo todo, o São Paulo amassou o Cobressal, tendo mais volume de jogo, pressionando a equipe chilena no campo de defesa, trocando passes rápidos, girando essa bola. O São Paulo que foi para o jogo de hoje com um esquema diferente, num 3-5-2, apostando em velocidade pelos lados do campo e criava suas melhores chances pela direita, com o Igor Vinícius e o James Rodrigues, que se apresentou muito bem no jogo de hoje. Mas apesar desse volume de jogo do São Paulo, de toda vez que o time acelerava as jogadas, levava perigo, o time estava com muita falta de sorte nas finalizações, o time muito afobado em uns lances, forçando as jogadas, os jogadores queriam de qualquer jeito fazer o gol para aliviar essa tensão, essa pressão que estava no jogo, e acabavam muitas vezes tomando a decisão errada, errando lances bobos. O São Paulo hoje, em alguns momentos, errava lances fáceis, errava passes que não são comuns de errar. Faltava sorte nas finalizações e quando chutava bem, o goleiro do Cobressal aparecia salvando o time chileno. Se não fosse o Requena, o São Paulo teria marcado 3, 4 gols ainda no primeiro tempo. E apesar desse volume de jogo do São Paulo, e sempre que acelerava as jogadas levava perigo, em muitos lances o São Paulo era muito devagar, trocava passes no campo de defesa, ao invés de explorar os espaços que o Cobressal dava, jogar no ataque, enquanto o Cobressal jogou do jeito que a gente esperava, fechado na defesa, com o goleiro salvando eles e apostando no contra-ataque. Teve um lance aqui ou ali, mas a defesa do São Paulo foi muito bem, conseguiu afastar o perigo, quase não teve trabalho no primeiro tempo. O segundo tempo foi o que foi o primeiro tempo, com o São Paulo amassando o Cobressal, mas sem sorte nas finalizações. O São Paulo até conseguiu fazer um gol com o Luciano, mas o Caleri, que participa da jogada, estava em impedimento e tendo um pouco de dificuldade para passar pela marcação dos chilenos, que no segundo tempo fizeram mais do que no primeiro, onde tiveram 2 boas chances de fora da área, mas o Rafael foi muito bem salvando o São Paulo. O São Paulo continuava pressionando e o Carpini colocou o time ainda mais para frente, só que por causa das substituições do Carpini, que de novo teve uma leitura errada na hora de fazer as substituições, o time acabou ficando perdido em alguns lances, porque ele tira o Igor Vinícius, que estava sendo o principal jogador do São Paulo no jogo, o cara que estava mais atacando, criando mais chances, e mantendo o time com 3 zagueiros contra um time que quase não levou perigo, um time que não venceu um jogo em 2024 na temporada atual e é o lanterna do campeonato chileno. Só que ele manteve o time com os 3 zagueiros e tirou, digamos, o poder de marcação que o São Paulo tinha no meio de campo. O Cobressal viu que o São Paulo estava desorganizado na marcação e foi a hora que arriscou os 2 chutes que o Rafael fez grande defesa, foi buscar no cantinho para evitar que os chilenos fizessem o gol, e o time continuava com uma dificuldade de criar jogadas. Mas se na tática, na técnica não estava indo, os jogadores do São Paulo foram na raça, na vontade, honrando a camisa do São Paulo, mostrando que essa camisa é pesada em Libertadores, tem tradição, e conseguiram abrir o placar do jogo,
acabando com o sufoco do time. Aos 37 minutos, o Rames cruza na área e o Caleri de cabeça joga a bola para o Eric disputar com o Requena. E ela sobra para o André Silva mandar para o gol, abrindo o placar do jogo, fazendo o Morumbi explodir. E o André Silva, que no terceiro jogo com a camisa do São Paulo, marca seu primeiro gol. E na comemoração acabou ficando apreensivo, se ajoelhou numa imagem muito emblemática, esperando o juiz validar o gol, mas que no fim pôde comemorar como nós torcedores do São Paulo. E esse gol animou o São Paulo, que aos 42 marcou o segundo, de novo com o Rames cruzando a bola na área. E o Caleri dessa vez cabeceou para o gol e o Requena fez a defesa. Mas no rebote o Caleri não perdoou, mandou a bola para o gol, fazendo o Morumbi explodir e pediu para ouvir a torcida gritando. Que nessa volta à Libertadores deixou sua marca e de quebra se tornou o estrangeiro com mais gols na Libertadores com a camisa do São Paulo, empatando com Pedro Rocha. Os dois têm 10 gols e o São Paulo vence a primeira na Libertadores jogando em casa. E que festa linda a torcida do São Paulo fez antes e durante o jogo. Parabéns, o Morumbi com um grande público, com 49.502 torcedores nas arquibancadas, apoiando o tricolor e comemorando essa grande vitória do São Paulo na Libertadores e mostrando mais uma vez que a melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. E com essa vitória o São Paulo dá uma resposta depois de uma estreia muito ruim, alivia um pouco a pressão, mas não acaba com ela, porque o São Paulo segue sendo um time que não passa confiança para o torcedor, um time que tem muita dificuldade, um time que não consegue se impor e está jogando contra um time que é o lanterna do campeonato chileno, não venceu um jogo em 2024 e jogando no Morumbi era para ter atropelado o Cobresal. Tudo bem que o goleiro do Cobresal evitou que o São Paulo decidisse o jogo no primeiro tempo, porque se não fosse ele, teria sido uns 3-4-0 para o São Paulo ainda no primeiro tempo. Mas a equipe precisa se impor mais, mostrar mais futebol, porque não está tendo isso. No jogo de hoje, de novo, mostrou. Tá muito perdido depois das substituições, isso piorou, mas ainda bem que mostrou raça, os jogadores seguiram acreditando e conseguiram essa vitória. E o time foi bem, talvez um dos melhores foi o Rames, que jogou 90 minutos e foi muito participativo, participou do lance dos 2 gols do São Paulo e fez tudo que a gente esperava. Além de participar dos lances dos gols, ditou o ritmo do jogo, criou jogadas, não errou quase nada no jogo e teve tempo de sobra, o que vinha sendo muito pedido, o Rames ter mais minutagens com a camisa do São Paulo. E hoje teve e correspondeu em campo. Igor Vinícius, um dos melhores do São Paulo no jogo, não tinha que ter saído, porque estava sendo o principal jogador no ataque. Caleri mostrou a raça de sempre e deixou sua marca. E mesmo não estando 100%, jogando no sacrifício, mas o Caleri mostra que honra a camisa do São Paulo, por isso é ídolo, por ter essa dedicação de, mesmo não estando bem, ainda tá com dor, joga pelo São Paulo, se entrega e é recompensado. Como eu disse, por isso é ídolo do São Paulo. Arboleda, muito frio no jogo, venceu todas as disputas que teve. Rafael praticamente assistiu o jogo, não teve trabalho nenhum. Quando foi exigido, foi muito bem, salvando o São Paulo. Uma coisa muito legal que aconteceu no jogo foi a volta do Nestor, que não jogava desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão séria. E legal ver que, diferente dos últimos jogos, um jogador voltou do departamento médico. Não tá lá. Um que ficou devendo e muito é o Pablo Maia, que de novo fez uma partida muito apagada, errando passes, errando bote, muito perdido, muito desligado no jogo, exagerando muito em algumas entradas, tanto que tomou um cartão nada a ver. E eu volto a repetir isso, tomara que o Pablo Maia não seja um daqueles jogadores que quando vai para a seleção brasileira
desaprende a jogar. Tomara que a seleção não tenha estragado o Pablo Maia. Michel Araújo, também uma partida muito apagada, não foi participativo como em outros jogos. Ferrares fez uma partida legal, onde foi o jogador do São Paulo que mais vezes deu passes. E outro que não segue bem e está praticamente chegando ao fim sua passagem no São Paulo é o Carpini, que segue sem conseguir fazer o São Paulo jogar. Esse time que tem muita qualidade, hoje optou por um esquema com 3 zagueiros, mudou a forma do time jogar, mas a equipe seguia com muita dificuldade e o Carpini continua tendo leituras de jogo errado. Tirando o Igor Vinícius, que era o melhor jogador do São Paulo na partida, ele insiste em 3 zagueiros contra um Cobresal que não levava perigo para o São Paulo. Ele começa a tirar o poder de marcação no meio de campo e joga o time lá para frente, deixando o time desorganizado, perdido. E foi nesse momento que o Cobresal, percebendo essa desorganização do São Paulo no meio de campo, teve suas chances. O Carpini, que na coletiva depois do jogo disse que esse momento ruim do São Paulo é muito por causa dos jogadores que se machucaram. E até dá para entender, você perder Lucas, Rafinha e Rato acaba complicando, mas o São Paulo é um time que tem peças de reposição para seguir um bom futebol que o Carpini não consegue fazer o São Paulo apresentar. E apesar do elenco estar fechado com o Carpini, ele não consegue fazer o time jogar. E nesse momento, na minha opinião, seria melhor para ambos que o Carpini saísse do time. E agora, mais tranquilo, por essa vitória na Libertadores, o São Paulo se prepara para a estreia no Brasileirão, aonde enfrenta o Fortaleza sábado no Morumbi. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam deste jogo do São Paulo, nessa estreia do Tricolor na Libertadores, jogando em casa. Que, de novo, festa linda da torcida do São Paulo. O que vocês esperam para a estreia no Brasileirão contra o Fortaleza? Se vocês, assim como eu, acreditam que o Carpini deva sair do São Paulo e quem poderia entrar no lugar dele, eu gostaria que o Crespo voltasse a ser o técnico do São Paulo, mas vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição. Dessa vez o link vai estar funcionando. E também na descrição vai estar o link do Bigode, que faz essas camisas lindas de qualidade, num preço muito acessível. E quanto mais você compra, melhor o preço, você só encontra no Bigode. E o link, como eu disse, vai estar na descrição. Chamem lá o Bigode e não se esqueçam de dizer que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando eu for comprar minhas camisas novas. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou. E vamos São Paulo, que essa camisa pesa em Libertadores. A melhor quarta de Libertadores é a do Tricolor.